Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva assim bem interessante que encontramos num vídeo no YouTube da Ludmila Dias. A ideia central que ela traz é que pessoas descritas como escolhidas por Deus, muitas vezes são levadas a passar por um tempo de solidão, sabe? Uma espécie de deserto espiritual. A fonte que a gente analisou parte de Oseias 2,14, né? Aquela passagem que diz que Deus atrai para o deserto para falar com carinho. Exato. E transformar um lugar de dificuldade, que é o Vale de Acor, que historicamente, foi um lugar de tropeço para Israel, Isso, um lugar de problema mesmo. em uma porta de esperança. Então o material sugere que essa solidão toda não é só algo negativo, sabe? Mas tipo uma escola necessária. É uma ressignificação forte, né? Com certeza. É um jeito diferente de olhar para isso. Pois é, e a visão do vídeo é que essa solidão tem um propósito bem definido: o amadurecimento. Amadurecimento espiritual, da relação com Deus. O argumento é que, nesse isolamento, sem as distrações, sem os apoios que a gente costuma ter, Uhum. a pessoa seria meio que levada a confiar totalmente em Deus, porque, né, segundo a fonte, as outras opções ficam mais escassas ali. Seria um tempo em que Deus teria, digamos, a atenção total da pessoa. Faz sentido, dentro dessa lógica. E essa ideia de que certas lições só se aprendem assim, a sós com Deus, é bem presente no material. O vídeo até usa o exemplo de Elias, o profeta, que teve aquele momento de crise profunda, fugindo para o deserto. Sim, se sentindo totalmente só, derrotado. Exato. E aí, segundo a Bíblia, ele foi sustentado por um anjo. A fonte usa isso para dizer que, mesmo nesse aparente abandono, existiria um cuidado divino ali, uma provisão específica para essa fase. E o interessante é como a fonte vai costurando isso com outras figuras bíblicas para mostrar que seria quase um padrão, sabe? Cita João recebendo as revelações do Apocalipse lá exilado em Patmos. Isolado também. Isolado, cita José, que passou por todo aquele processo, né? Vendido pelos irmãos, injustiçado, sozinho no Egito, e depois alcançou uma posição de poder usada para um propósito maior. Verdade. E Abraão também, que saiu da terra dele, da parentela, confiando só na promessa, indo para o desconhecido. O vídeo meio que alinha essas histórias para reforçar a ideia de que a solidão pode ser um prelúdio para algo importante vindo de Deus. Então, peraí, não é só sobre aguentar a solidão, mas como a pessoa se porta nela, né? Exatamente. O vídeo da Ludmila Dias fala sobre isso também, sobre a atitude que se espera nesse período. A sugestão é buscar ativamente a Deus, orar, jejuar, tentar ouvir a voz dele e, um ponto-chave, permitir ser tratado. Tratado emocionalmente. Ah, isso é interessante. É, a fonte sugere que é um tempo para curar feridas, lidar com pensamentos ruins, padrões de comportamento, sabe? Para ser transformado mesmo. Isso em contraste com ficar só reclamando ou parado, né? Pois é, e aí entra um ponto que a fonte bate bastante na tecla. A atitude da pessoa pode influenciar quanto tempo dura essa fase e qual o resultado dela. O material argumenta que reclamar, murmurar, ficar passivo, isso pode estender o processo. Ah, tipo os israelitas no deserto. Exatamente, usa esse exemplo. A demora deles para chegar na Terra Prometida é muitas vezes ligada nessas interpretações, como a do vídeo, à incredulidade, às reclamações. Então, a fonte conecta a solidão a um sinal de ser escolhido, separado, mas deixa claro que a resposta da pessoa é crucial. Isso traz um peso para a agência individual, né? Mesmo dentro dessa visão de um processo divino. Sim, faz sentido. Quer dizer, dentro da lógica apresentada, a coisa funciona assim. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal do vídeo, seria que essa experiência de solidão, para quem se vê como escolhido, é apresentada como um caminho difícil, sim, mas intencional. E que pode gerar grandes mudanças. Uhum. Não é para ficar parado, mas para buscar ativamente a Deus e se abrir para essa transformação interna. É um convite para ver propósito onde talvez só se sinta dor, né? Abandono. Exato. A perspectiva que a fonte traz é essa: encarar esses momentos não como rejeição de Deus, mas como um chamado para perto dele, um sinal de que ele está trabalhando em algo ali. Chegar a sugerir gratidão por esse período, olha só, como um sinal de ser lembrado por Deus para um tratamento especial. Gratidão na dificuldade.
É um desafio. Sem dúvida. E isso, olhando estritamente para o que a fonte apresentou, deixa a gente com uma questão para pensar. Qual seria? Se esses períodos de isolamento fossem vistos de forma mais consistente, não como só falta, privação, mas como espaços férteis, sabe? Para revelação, para cura, para fortalecimento interior. Como essa perspectiva que a gente viu na fonte poderia mudar a forma como as pessoas vivem essas fases tão desafiadoras da vida? Olá.